ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Como Pedra, de Lucas Johannathan. I'd wash the sand off the shore, give the world if it was mine. Pois bem, estamos aqui começando mais um Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais. Eu sou o Guilherme Estranho, tô aqui no rebranding, ó, agora vou colocar meu nome. Faz bem. E estou aqui com... O Judeu Ateu. Só o Judeu Ateu tá mais do que ótimo. Esse é fácil de lembrar. É. Estamos aqui, então, pro Quadrinho ao Quadrado, a gente todo mês falando sobre quadrinhos nacionais exclusivamente. Pois é. Com e sem spoilers, então se você não leu o quadrinho em questão deste programa, você pode ouvir a primeira parte do programa, que a gente vai fazer uma resenha. Uma resenha e uma análise. Uma análise, e aí depois a gente fala com spoilers de acontecimentos do enredo, pra quem já leu. E aí você, tendo interesse na primeira parte, não tendo lido ainda, você pode ir atrás, ler e depois voltar e ouvir a segunda parte. Perfeito. Antes de começarmos este programa, que é sobre Como Pedra, do Lucas Johannathan, lançado pela Comic Zone, vamos falar do nosso Apoia-se, Judeu. Perfeito. Apoia.se/ao quadrado. 12 anos existe ao quadrado, acho que é isso, já esqueci agora, acho que é isso mesmo, 12 Por anos. aí. Sempre foi de graça, sempre vai continuar de graça, mas se você quiser dar esse apoio simbólico pra gente, a gente usa muito do dinheiro, é pra comprar quadrinhos, parte do dinheiro é pra pagar passagem pra gente ir pra FIC esse ano, então, será muito agradecido. E nas faixas acima de R$10 de quem apoia a gente, tem seu nome lido aqui de forma rotacional, correto? Exato, como nova apoiadora Violeta Georgina, Diego Carneiro Câmara, Sóstenes Fragoso, Letícia da Cunha e Natan David Castro. Perfeito. Vamos lá, Judeu. O começo clássico do Quadrinho ao Quadrado. Quem já ouviu qualquer outro desse programa sabe que eu vou te perguntar exatamente agora sobre Sim. o que é Como Pedra. Pedra conta uma história, um cenário clássico da literatura brasileira, é o sertão nordestino, né? Conta a história desse casal. Cristo e... esqueci o nome da mulher. Não tem nome? Não tem nome, perfeito, por isso que eu não lembrei. E eles vivem a situação clássica do sertão nordestino de fome e seca. Só que ao adicional disso também, eles têm uma menina que eles cuidam, com certeza filha da protagonista sem nome. A gente não sabe muito bem a relação dela. O nome dela é Rosa. Aí o nome da filha é Rosa. E ela sofreu durante a infância dela algum tipo de paralisia que deixou ela numa cadeira de rodas, sem poder se mover nem falar nada. E eles cuidam dela, além desses grandes problemas da natureza e do desgaste do interior. Sim. É isso. É isso, ele tem talvez o principal tema que vai permear o quadrinho todo é fé e religião, principalmente, né? É uma discussão muito ampla sobre isso, muito específica talvez, de uma abordagem de um dos assuntos de religião que talvez sejam os mais espinhosos para se tratar, sobre, tipo, continuar acreditando em uma religião, em um Deus, e não ser recompensado por essa crença. Eu acho que esse é o grande ponto da história, né? Religião, além, tipo, desse cenário de sertão nordestino, religião é um dos grandes elementos dessa história, a relação das pessoas com a religião e a miséria. Eu quero comentar isso mais aprofundadamente com você, Estranho, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu meio que iniciei a minha sinopse com esse comentário de que o sertão nordestino é um exemplo clássico da literatura brasileira no geral. Literatura, quando eu digo livros, mas em quadrinhos também. Eu não sei, a gente já comentou aqui de vários quadrinhos que lidam justamente com isso, com fome, miséria e seca no Nordeste, sabe? Não é a primeira vez que a gente tá comentando, mesmo em quadrinhos, sobre isso. E eu não sei qual é a perspectiva da crítica no geral sobre, tipo, a continuação. Nunca vi ninguém comentando sobre isso. Nem que, tipo, não, só mostram o Nordeste assim, nem que, tipo, é fetichista de miséria. Nunca li comentários assim sobre esse cenário. Mas, com certeza, é um território explorado. Você acha, numa perspectiva geral, que Como Pedra traz algo novo para esse território explorado? Eu acho que não, para essa perspectiva em específico. O autor, o Lucas Johannathan, ele é de Mossoró. Ele é de Mossoró,
que é próximo de onde a história se passa ali pelo jeito, né, pela ficção da história. Essa abordagem do sofrimento com a seca, sei lá, você prestou vestibular ou estudou no ensino médio brasileiro, talvez antes da reforma, não sei como tá agora, você deve ter lido no mínimo Vidas Secas, sabe? Então você se deparou com um mais clássico sobre isso, historicamente, como você falou, história sobre isso. Eu acho que como ele não é só uma história sobre essa miséria, eu acho que ele traz algo novo nesse sentido, né? Ele aborda mais do que isso. Mas nessa perspectiva é ok, sabe? Não vejo nada demais. Eu acho que é só um cenário recorrente, é uma mazela que assola o país desde sempre e continua assolando. Desde Vidas Secas tá aí ainda, então, né? E tá aí ainda, meu né? ponto Não foi aqui resolvido. não é que perdeu a relevância, né? Não é esse meu ponto aqui, não. Inclusive, é até triste que a gente ainda tem esse cenário faz sentido ainda pra história. Mas eu acho que funciona como um retrato de simplicidade, um retrato de sobrevivência e brasilidade. Eu acho que ao combinar esses elementos forma uma base muito específica do tipo de história que você quer contar. Nesse caso, Espírito como Pedra, como objetivo é tratar de pessoas muito simples, com uma fé muito forte e importante para lidar com essa situação, né? Como provavelmente o foco principal era esse, né, de dar essa atenção para, enfim, a visão sobre a religião, os sentimentos em relação a isso, colocar eles nesse cenário de simplicidade e de vulnerabilidade é um bom lugar para se contar essa história. Eu acho que pro tipo de história a ser contada foi perfeita essa escolha de cenário. E até nesse sentido, acho que apesar de você falou que não, no final das contas sim, talvez traz algo novo, porque a perspectiva do papel da religião, sei lá, no sertão da seca nordestino talvez não é tão novo. Mas a perspectiva que ele coloca aqui talvez até que seja. Mas não sei se tão crítica é a palavra que eu quero usar, mas desconstrutiva talvez sim, sabe? E eu acho que trouxe novos áreas pra essa história. E em muitos sentidos, ele não é uma literatura de 1900 e bolinha ainda. Ele tem a sua modernização ali no meio, sabe? Sim. Tipo, tem um momento ali de que o personagem do Cristo vai pra cidade e a mulher fala, você não tem computador? Você não tem celular? Né? Ainda se passa nos tempos modernos essa história, apesar de tudo. E se renova a vulnerabilidade, né, dessas pessoas, justamente, né? Porque estão sujeitos a mais um tipo de mazela. Nesse caso, a ilusão digital é bem menor. Mas nesse caso, por exemplo, enfim, o personagem logo no começo, o Chris vai tentar um trabalho, vai pra cidade, não consegue, tipo, a pessoa lá fala, você pode ver as vagas online, você não precisa vir até aqui, e isso mostra como ele estava exposto a não poder se candidatar, sabe? Tipo, ele precisava se locomover, uma locomoção complexa e longa e difícil, debaixo do calor, pega ali o transporte pau de arara pra poder viajar, e é mais uma mazela. Exato. E bom, o próprio quadrinho abre com essa personagem indo lá, falando, vou mandar vocês pro programa de TV lá, né? E tira o iPhone pra começar a filmar. O que inclusive pode até ir de encontro com o que você está falando no começo, né? De falar sobre como é bem recorrente essa história e como a gente historicamente olha para esse tipo de situação com esse olhar de poxa, que foda, né? Alguém podia ajudar eles, e meio que essa personagem retrata isso. Assim que eu comentei dessa personagem, eu pensei também que possivelmente um meta-comentário, sabe? Do próprio quadrinho em algum nível, sabe? De, tipo, tá filmando esses personagens de uma forma meio distante e mercadológica no próprio quadrinho. Eu não sei o quão proposital isso é ou não, mas é interessante que o quadrinho abre com isso, né? Embora não seja um assunto que volta com recorrência na história, eu acho que é um bom toque pra dizer, pra dar essa cutucada, né, justamente. Alguém vai resolver o problema dessas pessoas, né? Não sou eu, mesmo com tecnologia, não sou eu tô delegando essa
essa responsabilidade para um programa de TV. E, então, pra mim, de fato, até olhando pro próprio quadrinho, sabe? Ela tá ali filmando, fingindo que tá ajudando, sabe? Tipo, também. Quase que uma metacrítica a esse gênero literário. Não, olha aqui a miséria no sertão no destino, olha aqui todo mundo, compra aqui a minha obra sobre a miséria. Bom, não vai servir pra nada. Sim. O que, né, justamente a falta de ajuda torna essas pessoas expostas a buscar um tipo de ajuda que eu acho que é o grande tema dessa história, que é o tipo de ajuda divina ali, né? É ter essa religião sempre colocada. Ela é o foco, não acho que seja pouca coisa dizer que esse provavelmente é o grande mote da história, né? É como esses personagens são muito religiosos e buscam um conforto na religião e se veem justamente, sei lá, vulneráveis, né, em relação a essa religião. É você pedir ajuda e esperar que ela venha e não como que ela vem, em que momento, de que forma, vai dar algum sinal, eu tô pagando algum pecado por passar por essa miséria e ainda ter que cuidar de uma criança que é completamente vulnerável, não tem como sobreviver sozinha, tipo, essa é minha cruz, o que isso significa, né? Até o símbolo da história é até falado isso também, como, será que essa é a cruz? Será que essa é a cruz? E muito, para um quadrinho tão curto, no final das contas, muitas perspectivas para cima da religião, meio que o paradoxo essencial de por que miséria e pobreza atrai a religião, sabe? Uhum. Pra mim sempre foi interessante isso. A resposta é óbvia, tipo, no sentido de que é o único alento que uma pessoa pode ter, mas ao mesmo tempo que traz consigo meio que essa culpa insana, sabe? Tipo, esse negócio de por que Deus não atende a reza das pessoas, né? Tipo, sim. E acaba se voltando contra si, a resposta dessa pergunta, e isso muito presente nesse quadrinho pra mim. Eu acho que o principal sentimento que esse quadrinho traz em relação a isso de religião é sempre uma coisa complexa. Nós dois não somos religiosos, né? Não, você, inclusive, tem no seu... Nome, a segunda parte é reveladora. Exato. Então, pra gente, acaba sendo uma visão meio que de fora mesmo, mas a gente sabe que muitas pessoas buscam na religião não só o alento, mas também a resposta, né, para algumas coisas. Busca um significado para qualquer tipo de provação que você passa na vida. É meio que, Deus está me testando, eu preciso continuar sendo fiel a ele, porque esse aqui foi o tipo de sofrimento que ele escolheu para mim, e se eu aguentar esse sofrimento, eu obviamente serei recompensado. Essa é como se vende a religião e como ela abarca justamente populações mais vulneráveis e mais pobres. Sim. Dando um sentido pro caos do negócio, né? E meio que um objetivo também, né? Meio que, por que eu tô passando por isso? Tipo, o que eu fiz pra merecer isso e quando que eu vou ser recompensado, né? Porque, queira ou não, e esse é até um assunto bem delicado, né? Sobre cuidar de pessoas que não têm autonomia, né? No caso aqui da Rosa, que é a filha desse casal, ela não fala, não se mexe, ela só vive, basicamente. Esse sentimento de você buscar um sentido na religião para essa pessoa estar nessa situação e esperar um milagre que vá reverter esse quadro, você consegue, sei lá, de alguma forma empatizar ou se relacionar com esse sentimento? Ou acaba sendo uma visão distante que a gente tem justamente pela nossa visão de religião? Eu não sei qual a religião, mas com certeza o aspecto de cuidar de uma pessoa nessa situação é algo tão horrível de imaginar, sabe? Sim. É de fato uma cruz tão pesada que é uma tragédia horrível mesmo. Eu empatizo nesse sentido, de que é uma tarefa tão grande que o mundo coloca sobre uma pessoa que, pra mim, faria todo sentido alguém buscar o alento da religião pra isso. Tanto é que tem a dicotomia nesse quadrinho, né? De que logo no começo você percebe que, ironicamente, o personagem Cristo, o nome completo dele era Cristóvão. Cristóvão. Logo no começo da história você percebe que ele não é tão crente, se é em algum nível, né? Sim. É revelador
revelador nessa história de que ele não tem mais a paciência de cuidar dessa criança mais, sabe? Tem o apoio do divino pra cuidar dela e, bom, tem o apoio social, e aí na ausência do social, ainda a falta do divino, não sobra nada, tipo, pra você justificar cuidar dessa pessoa, sabe? Além do amor materno, que é outro ponto dessa história, né? E, eu acabo me identificando horrivelmente com esse personagem, no final das contas. Sim, porque de fato é uma analogia de ser uma cruz que você tem que carregar e é o seu martírio e, sei lá, né, na visão da religião cristã desse cenário, a cruz, na verdade, você só carregou até sua morte e é isso. Tipo, foi isso que aconteceu com a figura que carregou uma cruz nessa religião. Carregou pra morrer. E é algo que você leva, então, até o fim da vida. Como isso é complexo, né? É um sentimento complicado, porque é uma dor que a gente, como humano, a gente sempre pensa, bom, é um ser humano e a gente tem que cuidar, não tem o que fazer. O mais humano a fazer é cuidar, mas tem um preço, né, você cuidar. É algo trabalhoso, é algo difícil, é algo complicado. E é com certeza um julgamento moral que dá pra fazer só muito bem à distância, né, quando não é contigo. Exato. Então, é super complexa a nossa relação com pessoas completamente sem autonomia, e eu acho que essa história dá uma perspectiva sobre isso, né? Acaba sendo por uma visão bastante religiosa, mas é uma perspectiva, sei lá, é um assunto que eu acho que não é muito tratado, né? Tipo, é um trabalho pra vida, basicamente, né? A personagem ali da mãe basicamente vive pra garantir que a Rosa sobreviva. Sim. E eles todos ali tentam, ele e o marido, o objetivo deles é que ela continue viva, basicamente. E eles não, é o trabalho, é o ganha-pão. No momento em que a vaca começa a secar o leite dela, a frase do cara é: como que a gente vai alimentar a Rosa? É pra isso que eles estão vivendo, né? Esse é o objetivo. Então é muito... É pesado isso. É bem pesado e nesse sentido... por isso que acho que eu não queria usar a palavra crítico. O quadrinho não é crítico à religião, no final das contas, porque na dicotomia do casal você percebe o enorme papel da religião nesse contexto. Porque sem a religião você vira o Cristo ali, sabe? Nessa situação em específico. Sem o apoio do divino, você não consegue ter a força pra exercer essa tarefa santa, sabe? Tipo, você não consegue carregar a cruz. Mas na segunda metade do gibi, ele aponta também o problema de depender somente disso para realizar essas tarefas, né? Exato. E a primeira metade meio que mostra que talvez só isso não é o suficiente, né? Eles começam justamente a questionar se, né? A gente acredita tanto, a gente reza tanto, reza todo dia, e vem o pastor vem aqui e fala: não, é a cruz de vocês, aí vocês têm que carregar, é isso aí. E até quando? Quando que vai vir alguma coisa? Quando que vai resolver o meu problema? Quando que vai chover? Porque estão, no caso, há X dias sem chuva. Mas um ano ali. Mais de um ano, né? Então, é muito... É uma situação complicada e que... Qual é a resposta, né? Quando a religião, que era a fonte de acalento, não consegue mais ser a fonte de acalento na forma como ela está hoje, é que as pessoas se tornam vulneráveis a coisas piores, né? Exato. Tem uma resposta óbvia e fácil pra tudo isso, que é, tipo, sei lá, é a desigualdade, pipipipopopó, socialismo, blá, 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 sabe? Mas, tipo, na ausência disso, tem uma realidade acontecendo nesse momento, né? E como é que você lida com isso? Eu acho que nesse contexto, pra mim o quadrinho tira em algum nível que a religião é necessária nesse contexto, sabe? Tipo, apesar de tudo. Mas com os poréns de que quando você usa da religião como esse apoio para poder realizar essas grandes tarefas morais, tem gente que vai se aproveitar disso, sabe? Tem gente que vai se aproveitar desse apoio para coisas mais nefastas. É complicado. Eu quero falar de algumas coisas, mas aí a gente vai falar com spoilers, obviamente. Eu tô indo pro caminho mais spoilers mesmo. Né? A gente tá falando de uma forma bem vaga, só que eu acho que não ficou claro, talvez, pra quem tá ouvindo, o que a gente acha disso tudo. E
E pra você, Judeu, como foi essa experiência de ler e sobre essas discussões que o quadrinho põe? Como você se sentiu em relação à história? Maravilhoso. Incrivelmente, a gente não comentou nada da arte desse quadrinho, que é excepcional. É incrível que a gente não falou nada sobre isso, né? Justamente. É essa parte. Agora que a gente vai começar a falar dessas coisas. Ah, tá, ok. Mas eu realmente gostei muito mesmo, no final das contas. E em algum nível, talvez, eu mantenho que não é a história mais original do mundo ainda. Conversando com você, eu com certeza é uma boa história pra conversar sobre aqui, sabe? Sim. Ela é isso, mas quando eu terminei de ler, eu não sei se eu senti tão maravilhado assim, sabe? Eu tenho muita coisa pra comentar contigo, e talvez esse seja o grande mérito dela, no final das contas. Mas, de um jeito ou de outro, é maravilhosa. Eu comecei e eu não consegui parar de ler. Ela tem uma fluidez muito grande, e parte disso é uma quadrinização muito competente, e esse uso dessas 3 cores, laranja, preto e branco, numa maestria incrível. Eu amei. Essa escolha justamente do laranja como a terceira cor, eu acho que funciona muito na sensação dessa seca, intensa. É a cor da seca. Como se tivesse calor o tempo todo e sol a pino o tempo todo. Isso dá realmente uma sensação de que... E aí à noite, né, quando vira a noite, o preto, que é a cor do fundo, e aí o laranja vira a cor das coisas, né? Eu acho que funciona muito bem como essa sensação justamente de você estar abandonado à mercê da natureza. E por algum motivo esse laranja dá essa sensação. Sim. É um tom muito bom. É a cor do sertão nordestino, é o laranja, sabe? Tipo, aqui é muito bem utilizado. Eu também gosto muito do uso do preto nessa história. Tem um momento ali que vai escurecendo, e aí tem um monte de quadrinhos que ele mantém na quadrinização, então todos pretos. Eu amei. Eu adorei esse uso. Muito bem feitinho. Uns quadros grandes, horizontais, maravilhosos. Grandes focos em objetos também durante a quadrinização, que são muito eficientes. Tem umas horas ali com a cadeira, por isso que ela carregando, que é só esse puro branco, sabe? Sim, ou a pedra, tem uma pedra. Tem uma pedra que é só branca também, é maravilhoso. Como pedra na história. Como pedra. Tem uma característica que eu realmente fiquei pensando, tem algum motivo? Que é do nariz. O nariz dos personagens... Entendi. Ok, vamos falar sobre isso, estranho, porque eu acho que demorou, tava faltando umas 30 páginas que eu falei pra mim mesmo. Ok, tá, não tem nada, é só o estilo mesmo. Porque eu tava esperando ver algum twist, eu tava esperando, é alguma marca de culto, é alguma coisa meio Bacurau, eu pensei também, sabe? Tipo, meio alucinante do negócio. Não tem nada, é só o estilo. Todo o nariz, pra quem não leu, o nariz dos personagens, todos eles têm uma mancha preta, basicamente. Mas na verdade não é que tem uma mancha preta, é só a representação do nariz. Eu acho que escolheu esse preto no nariz pra dar uma forma pro nariz, deixar ele mais visível, talvez. Não sei, eu não entendi a escolha estética. É o estilo do autor ali, mas ficou precisava de uma nota de rodapé no primeiro página falando, isso é só meu estilo, tá? Precisava. Não é feio, não é cria boas expressões e tudo mais, mas é só... Mas ele é consistente, né? Porque, até quando tá de lado tem a mancha, e aí você fala, por quê, né? Tem algum motivo? Justamente acaba perguntando, mas eu não... Eu tava muito esperando aparecer alguém sem a mancha pra me dar uma dica do que... Não, nada. Não é só a parte de como o autor desenha os personagens e o nariz dele. Mas eu acho que é isso. Sobre a narrativa, como você comentou, ela é muito fluida, ela leva muito a história, principalmente porque você quer justamente saber pra onde tá indo, né? Porque esses dilemas... Eu não conheço o autor, eu não conheço nada, eu não sei se, vai vir alguma coisa. Mas no geral, é uma história que eu começo sem saber, e aí, vai ter alguma coisa divina, não vai ter, sabe? Você tá muito esperando... Também acredita que vai vir alguma coisa divina. Pra saber qual é o ponto do quadrinho, sabe? Eu lendo, eu fiquei meio que nesse meta de, e aí, o que você tá querendo contar? Eu quero saber mesmo, no final das contas. Sim, vai ter algo a mais, né? Porque a gente, lá pro meio da história, a gente percebe que a situação tá se agravando, falando, tem que ter mais alguma coisa. Aí ele adiciona mais alguma
coisa, que a gente vai falar na parte com spoilers, mas a discussão geral continua essa. Crença, religião, fé e buscar uma resposta divina para os problemas do mundo real. E eu acho que essa é talvez seja o grande mérito de Como Pedra, é como ele aborda justamente a religião de um ponto... E isso é muito vindo de alguém... Eu não me chamo de ateu, mas eu devo ser ateu. Eu não tenho nome, eu só não acredito. É mais um agnóstico do que qualquer coisa. Mas vindo de alguém que é agnóstico ou ateu, dizer que é uma visão não cínica da religião, eu acho isso em si muito único, sabe? Porque é muito fácil pra gente olhar pra religião como... Tipo, sei lá, acho que a gente já falou de quadrinhos aqui que retratam algum pastor ou alguma coisa de uma forma bem caricata, dessa visão da religião como, sei lá, o ópio do povo, uma coisa bem negacionista, esquerdista, que não acredita em Deus e religião serve só pra isso mesmo, pra enganar os pobres. E não é isso que o quadrinho faz. Se o sertão nordestino é um tropo comum, a morte de Deus, a desconstrução da religião como isso mesmo, como o ópio do povo, é 50 vezes mais, sabe? Essa visão cínica da religião. Eu sou ateu, não tenho problema nenhum em falar isso, mas eu tenho muito interesse em religião no geral, e eu tenho muito interesse nessa perspectiva mais adulta mesmo, no final das contas, sabe? Tipo, sim, e uma visão com mais nuance sobre a religião, né? Como não essa visão objetiva de que é bom ou ruim. É complexo. A relação do ser humano com a religião é uma relação complexa. E como que você vai dizer que alguém tá certo ou errado no que ele crê, baseado nas condições na qual ele vive, com as provações que ele tem na vida? É complexo isso. E eu acho que Como Pedra, ele é muito, sei lá, respeitoso nessa visão. Ele põe o ponto de vista dele, tem algumas coisas que ele enfatiza ali em relação à crença, mas ele também não tira muitas conclusões. Tem alguns julgamentos de alguns personagens, mas de outros personagens fica aberto o que ele pensa sobre esses personagens. E é isso, sabe? Tipo, religião é algo que é enraizado na cultura brasileira. A gente tem que aceitar que muitas das pessoas vivem com essa religiosidade mais intensa ainda do que a gente tem, né, na nossa classe média convencional de vida na cidade. A gente tem essa religiosidade difusa de vai na igreja de vez em quando e fala que acredita em Deus, reza de vez em quando, e é isso, mas tem uma boa parte do Brasil que é a crença profunda, né? É o sentido da vida, essa crença da pessoa. E o quadrinho respeita e retrata isso. Eu achei isso muito interessante. E eu diria mais do que respeita, ele analisa mesmo. Também. E põe um verdadeiro papel pra religião naquele contexto, sabe? Uhum. Porque que nem eu comentei, a necessidade da fé dessas pessoas talvez seria diminuída num contexto em que o governo desse os remédios que a Rosa precisa. Pois é, sabe? Pois é. No Ou contexto... desse o leite que precisa ali, porque Exato. tem esse ponto tratado na história, né? Exato. Como nem o alento do Estado eles têm também. Perfeito. E muito dessa religiosidade talvez seria diminuído num contexto... Talvez não, mas seria amenizado a exploração dessas pessoas. Mas é fácil analisar isso, mas do contexto em que isso não existe para começo de conversa... Qual é o papel da religião aqui? E tem um papel. E o quadrinho aqui reconhece isso e dá um extra que a gente vai comentar na parte com spoilers. Exato. Então, de forma geral, é positiva a experiência de ler Como Pedra pra você, Judeu? É positivo isso. Eu recomendo. Um excelente quadrinho pra comprar e ter. Bonita lombada também. Bonita lombada, e eu acho que ele é, no mínimo, único em alguns aspectos e abordagens dele, mesmo tratando, a gente começando falando, né, sobre o setor nordestino e vidas secas e tudo mais. Sim, sim. Ele ainda traz um prisma diferente sobre isso tudo, e eu acho importante e muito interessante. Eu gostei também de Como Pedra, foi o que até sugeri, falei, você vai
ter algo a dizer sobre esse quadrinho. Não, a gente tem muita coisa a dizer no final das contas. E sim. a gente tem bastante a dizer. Então é isso. Se você leu como pedra, você pode ficar aqui para as partes com spoilers. E aí, se você não leu e se interessou com o que a gente falou até agora, vai atrás, leia e volte aqui para ouvir a parte com spoilers. Vamos lá. Vamos lá. Recompensa, esteja em nós o nosso reino, perdoai-nos tanto ofensa. Todos, é um milagre, é um teste, um sonho, uma cruz. Diz pra mim qual é o rosto de Deus. Talvez seja o seu, talvez seja o meu. Ou nada, ou todos. É um milagre, é um teste, um sonho, uma cruz. Diz pra mim qual é o rosto de Deus. Talvez seja o seu, talvez seja o meu. Beleza, Judeu. Essa segunda metade da história parte para uma religiosidade no sentido de uma figura messiânica, basicamente, ali, né? Exato. Eles trazem uma coisa ali meio neopentecostal de ver numa Apesar pessoa que que existe. Neopentecostal, sei lá, talvez dando uma análise mais branda. É quase um culto ali mesmo que tá rolando, né? Tipo, negócio bem bizarro mesmo. Sim. O Brasil não enxerga essas coisas como culto, mas a gente claramente qualquer outro país olharia pra isso e fala, não, é um culto. Você tá olhando pra uma pessoa em específico e tratando ela como uma mensageira de Deus, é um culto, caralho. Eu acho que até no contexto brasileiro, tipo, esse cenário em específico, eles estão até sacrificando crianças numa fogueira. Pessoal, ok, isso é um culto, isso é bizarro, não é saudável, isso não. E aí, nesse caso aqui, vem essa figura pseudo-messiânica do sonhador com o filho, que é quem acaba trazendo eles, e com o objetivo de sacrificar a Rosa como uma criatura pura e buscando alguma iluminação ali, né? Meio bizarra. É nesse sentido que o quadrinho vai pra abordagem mais crítica, porque eu com certeza tenho essa análise da dicotomia entre o casal no começo, de que você precisa da religião pra poder lidar com tudo isso, sabe? Sim. Mas no momento em que você precisa da religião, abre as alas para as pessoas explorarem isso, sabe? Sim. E o cara explora sim. E essa eu acho que é até a questão mais... Outra coisa complexa da religião, que é justamente o fato de que eles tinham essa religiosidade mais próxima do cristianismo ali, né? Que é meio que, esse sofrimento e você tem que aguentar o sofrimento. Até tem a figura ali de um pastor / padre, tá eles, e fala, essa é a pedra de vocês, é a cruz de vocês, é isso aí, e vai embora. E aí chega uma figura que fala assim, não, a gente vai fazer um milagre aqui. A gente vai resolver isso aqui com um milagre, confia em mim. E como isso vai mover uma pessoa numa situação de desespero e de completa desilusão com a religião, sabe? Eu acho que é nesse momento que as pessoas ficam mais vulneráveis. Isso explica, a gente claramente consegue enxergar isso na nossa sociedade brasileira com o crescimento das religiões evangélicas e que tem essa exata pegada, né? De não só falar que sofrimento faz parte, e sim dar uma, entre aspas, solução. Não. Vai acontecer um negócio aqui daqui a pouco. É só você fazer isso aqui que vai resolver. Faz um Pix que é tipo, Deus vai escutar o Pix. Esse é literalmente um negócio, né? Pois é. E eu acho que isso fica bem claro como... Tipo, você falou do Cristo, do Cristóvão aí, como ele é esse personagem que ele é meio religioso, mas não muito. Tipo, ele vai ler uma passagem da Bíblia, ele é todo meio enrolado ali e tal. Pode ser analfabetismo também, mas... Então, pra mim ele claramente já tá descrente, tipo, na metade do quadrinho. Eu 100% me identifiquei com ele, porque toda vez que a esposa dele ali começa a falar sobre Deus, corta pra um quadril pra ele e, tipo, é a sensação de você como descrente ter que escutar alguém falando sobre Deus, sabe? É 100% aquela cara que ele tá fazendo. Você, tipo, ok, vai, tá bom, vai. E aí justamente ele teve que sacrificar a vaca ali e sofreu muito. E aí chegou um cara falando, olha, tem que matar sua filha. E ele meio que, eu acho que é isso aí que Deus quer mesmo, né? Sabe, tipo, como é fácil essa resolução pra ele, porque uma era a fonte da desdento e a outra era a fonte do sofrimento, e foi só surgir uma figura que falou exatamente o que ele queria ouvir, e ele se entregou completamente pra aquilo. Isso aqui, sei lá, essa é uma análise possível, porque eu li toda a segunda metade do quadrinho meio que no cinismo com o Cristo, porque ele não acredita em nada daquilo, sabe? Ele
ele tá se aproveitando da situação pra se livrar da Rosa. Da Rosa? Será? Da Rosa, da filha. Da filha, sim. Talvez seja isso. Mas pode ser que ele acredite de fato, né? Vai saber. Ele parece acreditar de fato. Ele, inclusive, vai se confessar ali com o cara quando ele sonha, falar das preocupações dele. Então, vira um confidente. Eu acho que ele realmente vê uma abertura quase que divina no que eles estão propondo ali. E ele foi cooptado, né, por esse culto ali. Você falou do sonho, é fascinante pra mim, da confissão que ele faz ali, e a mulher faz também, né? Eu achei fascinante, de novo, essa dicotomia entre os dois, que a confissão dele é que ele tem o desejo de se livrar dessa menina, sabe? De matar a menina dele, e a confissão da mulher é que ela sente alívio, ela agradece a Deus da menina estar nessa situação, sabe? Tipo, de não ter que explicar nada pra ela. Sim, porque pra ela a miséria da situação é maior do que. Pior, é mais vexatório do que cuidar da criança, né? Pra ela, que não tem reagir, não chora, não faz nada. Então ela tem mais vergonha de estar passando sofrimento do que de cuidar da criança. Pra ela, meio que ela aceitou que a criança era daquele jeito e a vergonha dela era, não consigo prover pra essa criança. É difícil, mas eu não consigo prover pra ela. E em algum nível grata, tipo, até por essa visão distorcida do próprio sonhador, tipo, de que a menina se mantém pura, sabe? Tipo, sim. É uma não pecadora ali. Tipo, ela sente inveja disso em algum nível. Eu achei essa análise fascinante, bem incrível. Sim. De que o pecado dela é a inveja. Bem interessante. E aí tem essa situação justamente do sacrifício e vem a chuva, né, no momento em que a mãe tenta fugir com a Rosa, sabendo que ia ter alguma coisa ali. Saber que vão sacrificar ela. Que iam sacrificar, já tinham falado. E aí vem a chuva e ela meio que não precisa mais. Tipo, atingimos exatamente o que a gente queria. Por que vocês estão continuando? Faz algum sentido justamente nessa visão de que eles acreditam esperando um acalento divino e o acalento veio pra ela na forma da chuva. E meio que, por que isso não é o suficiente, gente? Sabe? E no caso do Cristo já não era mesmo o suficiente. Tinha que terminar tudo. Só a chuva não ia resolver o problema de ter que cuidar dessa criança, sabe? Nesse sentido, ainda mais eu vejo ele como esse personagem que acaba virando cínico e horrível, de que, tipo, não é, a questão não era a miséria, não era a chuva mais pra ele queria se livrar mesmo dessa menina, que ele não vê, de novo, pra mim, o papel da religião, tipo, sem a religião e só a miséria, ele não tem a capacidade mental de continuar cuidando e tendo que prover pra essa menina. E aí no caminho da conclusão da história tem essa... Meio que Deus, tipo... E aí, o que você acha sobre isso, estranho? Foi só uma coincidência que caiu um raio na casa, pôs fogo em tudo, matou o sonhador, matou o culto inteiro. Deus interviu ali. Então, eu não sei se vai ser interpretado, deveria ser interpretado assim, como uma intervenção divina, mas meio que pensando no lado da mãe, é isso que aconteceu? Tipo, é o segundo sinal. O primeiro sinal foi a chuva, o segundo foi... esses caras estão errados, vão matar ele. Então, tem isso, mas o raio atingiu lá o sonhador e o filho deles, inclusive, também, né? Sim. Mas é da mão da mãe... Que o Cristo desacorda, morreu. Não sei se morre. Não sei, mas com a pedra que ele imaginou, inclusive, né? Perfeito, Então, fica... No final é isso, fica a interpretação se foi divino ou não. É difícil imaginar que não foi divino, sabe? Tipo, nessa história. É muita coincidência mesmo, tem completa razão, é estranho. É bizarro que justo nessa hora começa a chover e caiu um raio que matou todo mundo que tem de ruim nessa história. Não dá pra imaginar que não é divino. Muita coincidência. Isso fica a interpretação, mas com certeza, tipo, é da ação dela que ela se livra do Cristóvão, sabe? É da mão dela que ela nega Cristo, sabe? Não é de nenhum outro lugar.
E aí tem esse caminho pra apoteose final dela indo embora no barco com a filha, não ter uma resposta real ali, né? Sobre o que aconteceu, sobre, sei lá, tipo... não sei se é pra gente... Teve salvação, o que teve ali exatamente? Não dá pra saber, né? A menina ali abre a rosa, abre os olhos ali no final, né? E tipo, não sei se é pra gente interpretar. Obviamente, mais uma coisa que fica a interpretação, né? Se tipo, Deus curou ela ou não ali no final, sabe? E eu com certeza entendo que não, sabe? Mas não sei se eu sou tão fã dessas últimas páginas aí, da Rosa abrindo os olhos e aí, o que acontece? Não, essa história podia ter terminado antes pra mim. Não sei se eu sou o maior fã, não. Eu não sei. É só abrir os olhos. Os olhos ela já tinha. Sim. Fazia parte já. Então não sei. Não sei. Eu acho que se tem alguma coisa que eu sou mais neutro em relação ao quadrinho, é que, sei lá, eu acho que ele não... A apoteose final não é nada que eu... olha aí, uma apoteose final... eu também talvez estou contigo muito nessa. única e... sei lá. Se algo me afasta talvez um pouco desse quadrinho é realmente esse final. Eu não sei se eu sou o maior fã mesmo desse acontecimento que não... Tipo, é muita coincidência, sabe, pra acontecer. Tipo, não é Pulp Fiction esse quadrinho, sabe? Não é como se, tipo, ele fosse inteiro feitos de coincidências e aí no final aconteceu uma coincidência pro bem. Então, tipo, faz tudo parte do caos do universo, sabe? Não, é tudo ruim. As coisas de ruim só acontecem e elas têm um motivo lógico pra acontecer. E aí, tipo, vem aqui no final e tem essa coincidência divina. Eu não sei se me agrada tanto no final. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais negativo. Faltou uma apoteose maior no final. Mas... tá lá também, de alguma forma, né? Não sei. Foi meio que, inclusive, essa mesma sensação quando eu terminei o quadrinho. Foi meio tipo, ele falou de tantas coisas, citou alguns assuntos, e aí eu fiquei esperando qual ia ser o próximo, sei lá, a próxima conclusão, a próxima algo que ele ia trazer. E só não veio, só não fez parte. Sei lá, numa possível interpretação aqui é que, tipo, é aquele. Você já deve ter escutado isso de religioso, tipo, esse conto de que, tipo, como é que era? Que Deus não dá uma cruz maior do que você consegue carregar. Não, e que o que eu tô tentando pensar aqui é Deus não vai te ajudar a ganhar na loteria se você não comprar um bilhete, sabe? Já escutou coisa assim sim, de religioso? E tem algo meio aqui assim no final, uma interpretação de que o acontecimento divino acontece ali, sabe? A chuva e o raio. Mas a personagem da mãe ainda precisa agir, sabe? Ela ainda tem que dar a pedrada ali no Cristo e fazer acontecer. E aí, tipo, eu falei de piada que ela nega Cristo, mas também tem essa possível interpretação ali, tipo, meio que de uma negação não uma negação do divino, mas uma negação de religião organizada num aspecto geral, sabe? De que uma mensagem meio deísta aqui no final, de que, o divino acontece, mas quem explora isso tá errado, num termo bem objetivo. Sim. Então eu tenho coisas para analisar aqui no final, mas eu tô contigo de que mesmo eu conseguindo extrair esse leite dessa vaca aqui no final, eu queria alguma coisa mais diferente. Eu não sei exatamente o que é, eu não quero reescrever o quadrinho. Eu não sei o que faltou no final, mas eu queria um gostinho a mais de algo no final, né? Uma solução interessante seria, tipo, ficar ambíguo, por exemplo, se foi o raio ou se foi o Cristóvão que pôs o fogo na casa, sabe? Eu poderia ter alguma dúvida de se aquilo foi divino ou não, porque do jeito que é contado fica bem claro. Eu gostaria dessa dúvida no final. Mas não foi o que teve, né? Foi por outro caminho e eu acho válido também. É um bom quadrinho para resenha, para ir para análise. É isso que ele é. Eu comentei isso. Eu não sei se eu fiquei tão satisfeito com a leitura, com esse final, mas dá pra conversar muito. É um quadrinho feito pra podcast. Tamo aí. Mas é isso, Judeu. Acho que eu não tenho mais nada pra comentar. Não, eu também não. Pedra. Já falamos demais. A gente já atendeu bastante o objetivo final. Você
Você tem alguma coisa? Não terminar não, né? Não, já comentei tudo que eu queria, ficar só agora no final do podcast. A gente anuncia os próximos, né? Exato. O próximo episódio do Quadrinho Quadrado vai ser um famoso agora já episódio duplo. De vez em quando a gente faz isso, né? A gente faz começo de 2 quadrinhos um pouco mais curtos. E os 2 que a gente escolheu é Comida de Fada, de Val Armanelli, 90 páginas. E no Tapas, de graça pra ler. Me deparei com esse quadrinho, achei interessante. Vamos comentar sobre Sarah Animals, de Cássio Ribeiro. Então, 2 programas no mês que vem, Comida de Fada e Sarah Animals. Exatamente, então um deles dá pra ler completamente de graça, ou se quiser ler. Então você pode participar de um desses programas, leitor, ouvinte aqui, pode ser um leitor desse quadrinho com a gente. Perfeito. Beleza então, Judeu, até mês que vem? Até mês que vem. Fechou então. Fechou. Tijolo por tijolo eu vou, e que o destino vem